Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós trouxemos aqui alguém que é especialista, ambientalista por natureza, fazendo um trocadilho. Maria Dalce, tudo bem, Maria Dalce? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Deus te abençoe. É um prazer pela presença. Maria Dalce, ela é superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente e olha, há mais de 30 anos nessa luta em favor da natureza, dos animais. E essa luta parece cada vez mais, Dalce, ela está mais acirrada, né? Infelizmente está. Eu só queria antes fazer um esclarecimento, que acho que é importante para o telespectador. A nossa luta não é assim contra, por exemplo, atividades econômicas, né? A gente precisa de agricultura, a gente precisa de mineração, a gente precisa de papel, precisa de energia, precisamos de água. Então, assim, nós realmente temos que explorar os recursos que vêm da natureza. O problema é a forma de explorar. A nossa luta é contra isso. Nós não achamos que Minas Gerais vai virar novamente uma grande floresta, porque nós também somos parte da natureza e dela tiramos o que nós precisamos. O problema é que nós estamos degradando os nossos rios, destruindo todas as nossas matas, traficando animais, matando milhares de animais por atropelamento a cada ano, poluindo o ar, ou seja, estamos colocando realmente o planeta em risco e, portanto, a nossa sobrevivência. E é importante, você pode falar sobre isso. Quando hoje estabelece-se esse dia, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, há mais o que se comemorar ou há mais o que se lutar hoje? Ou chorar, né? Ou chorar. Serginho, eu acho que nós não temos muita coisa para comemorar, não. É mais então para chorar. Nós temos muita coisa para preocupar, sabe? Porque é o seguinte, os cientistas que compõem o painel de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas é um painel composto por mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro. As previsões deles são cada vez mais pessimistas. Quer dizer, tem uma minoria que discorda, mas tem o princípio da precaução. Se você não tem certeza, não faça. Então, as precauções são cada vez mais catastróficas. Estão aí as notícias sobre derretimento de geleiras, elevação dos níveis do mar, tempestades cada vez maiores, a chuva diminuindo, sendo mais concentrada. Isso gera incêndios, ou seja, as previsões não são otimistas. E nós temos um grande problema. Se hoje a gente pergunta para uma pessoa, qualquer pessoa, você tem preocupação com o meio ambiente? A pessoa fala, tenho. Mas o que você faz pelo meio ambiente? Qual que é a sua postura? De coisa de prático, né? E Exatamente. simples. E não precisa, ninguém está falando assim que você tem que cercar uma montanha, né, e montar guarda ali. E nem ser ambientalista de carteirinha, claro, precisa ser. sim. Isso. É coisa simples. Que tipo de dica, por exemplo, uma ambientalista profissional como você, experiente, poderia dizer para o cidadão comum como nós? Porque a gente realmente, o que você faz é simplesmente cumprir o que a Bíblia diz. Não sei se você já leu na Bíblia, mas se você for, por exemplo, lá no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, o começo, né, da Bíblia, você vai ver Deus dando ao homem, ao ser humano, essa responsabilidade de cuidar, de manter a criação, incluindo tudo que está aqui à nossa volta, né? Então, o que os ambientalistas fazem hoje, na minha opinião, é um trabalho nobre de obedecer o que Deus falou. Eu acho fantástico a comparação e a lembrança. Mas verdade. é mesmo. Até né? mesmo porque eu ainda friso nisso que o Jean falou. Fala-se que a profissão mais antiga da Terra é a prostituição. Eu acho que não é não. A É um profissão ambientalista. é o ambientalista, porque Deus colocou o Adão para cuidar e preservar todo o jardim ali. Ele já era um biólogo, né? Então eu penso assim, só completando meu raciocínio. Então, se eu sou crente, sou pastor, e aí eu estou dirigindo meu carro, eu jogo uma lata de refrigerante fora do papel carro, da bala. o papel da bala. E você, que não tem a mesma, vamos dizer assim, função ministerial que eu tenho enquanto pastor, não faz isso, você muito pelo contrário, zela, cuida, cata, etc. Eu penso que você está agradando muito mais a Deus do que eu, que tenho essa função ministerial pastoral, mas estou fazendo, né? sacerdotal, mas estou fazendo errado. Nossa, eu acho ótima a comparação. Eu acho que se a proteção do meio ambiente, a mudança de comportamento, ela fosse mais assim inserida nos cultos religiosos, nós poderíamos ter grandes avanços. Isso que você falou, Jean, é um problema sério. Há pouco tempo eu estava fazendo uma viagem a um parque estadual e sabe aquelas paradas, aquelas paradas que tem para arrumar a estrada? Sim, então sim. parava as filas, esperava aquela fila depois. Gente, no lugar que os carros paravam, você assiste a quantidade de lixo. Eu vi carros na minha frente, o cara comprava uma água mineral e jogava para cá. Impressionante a quantidade de lixo. Esse é um ato simples. Sim. Por que você jogar lixo na rodovia?
Por que você jogar lixo na rua, jogar lixo no bueiro? E é algo que é amplamente divulgado, difundido, Pois aí é, esse Sérgio. nível de Pois informação, Sérgio. né? As pessoas dizem Dalcio? que tem preocupação com o meio ambiente, mas não toma aquelas coisas que elas podem fazer para ajudar o meio ambiente. Né? Outro dia eu ganhei uma caixa de bombom. Não vou dizer a marca, não. aí eu tava assim, aí a caixa de bombom é o seguinte, cada bombom estava dentro daquele papelinho assim, aquela Alumínio. Cada bombom tinha na pontinha uma fitinha, depois esse bombom estava num nicho de papel, depois esse papel numa caixa, depois dentro de uma sacola. Sem desmerecer o presente que eu ganhei, se tivesse uma sacolinha de papel, seria uma coisa. Eu deixaria de consumir um monte de embalagem. Essa é uma das coisas que as pessoas mais têm para fazer. Dispensa embalagens desnecessárias. Não leva para casa, não. Quando for comprar uma roupa, em vez de colocar naquele papel macinho, coloca numa caixa, coloca numa sacola, põe na mochila, ou põe na bolsa, ou então no máximo na sacola. São pequenos atos, mas que se somados, se milhões de pessoas fizerem isso, acontece uma coisa chamada logística reversa. Ou seja, se eu deixo de consumir embalagem, plástica, por exemplo, eu vou impactar a cadeia de produção, o ciclo de vida do plástico. E para fabricar plástico, tem petróleo que vive causando problema no mundo inteiro, derramamento de óleo, gasta água, gasta energia, gasta transporte, gasta óleo diesel. Então, assim, eu vou ter uma logística, eu vou impactar de frente para trás, eu vou ajudar o planeta. A questão está falando de plástico e papel. Agora, quando se pensa na questão da água, então, a coisa é mais gritante, não é, Dalcio? É. O problema da água é sério. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, tomando como referência Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós temos muita água ainda. Então, assim, isso não chega ao coração das pessoas, porque não falta água. Mas o povo de São Paulo não está pensando assim mais, não. Não, Lá na vivendo Cantareira, lá uma realidade. Mas Que até então, antes era pensado, concebível, que era uma questão só para o Nordeste. Exatamente, Agora São Sérgio, Paulo, um exatamente. grande centro, está vivendo. E para que as pessoas só aprendem pela dor, às vezes, não aprendem pela experiência dos outros. Quer dizer, é hora de Belo Horizonte, tipo assim, botar as barbas de molho, por exemplo, e começar a pensar nessa Mas se questão. botar barba de molho vai gastar água. Aí nós temos... É verdade, é verdade. É melhor só usar o simbolismo. Mas aqui, o maior desafio hoje, quando hoje celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é a educação? Olha, eu acho que esse é um ponto crucial. Olha, a gente briga para preservar a floresta, a gente briga para implantar os parques, a gente briga para ter licenciamento direito, para a mineração recuperar a área, para o empreendimento agropecuário não desmatar a nascente, mas a longo prazo, sinceramente, eu não vejo outro caminho que senão a educação. E falar em educação, a senhora quer falar sobre essa bolsa que a gente deve levar conosco nos nossos carros. Que né, legal. Dalcio? Isso aqui, hoje... Deixa eu mostrar aqui na outra câmera enquanto a senhora está falando. Isso, aí só pode falar. Hoje a gente fez, Sérgio, uma blitz lá na Praça da Liberdade, uma blitz educativa. Então a gente abriu faixas falando sobre as alterações climáticas, dizendo assim, olha, você pode ajudar a mudar este clima. Distribuímos essa sacolinha para mostrar às pessoas, até para elas serem mais receptivas e para que elas lembrem que isso é um ato. Coloca ali na alavanca da marcha e não jogue no lixo na Então rua. essa já é Não jogue minha, no viu? lixo na Obrigado pelo presente. No meu caso, você está lá, você já veio. Mas eu trouxe mais, Serginho, tá aí. Então eu vou Tem querer, mais. vou substituir. Tem Mas, Dalcio, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Fica aqui o nosso alerta e a nossa solidariedade a essa campanha de defender o meio ambiente. E nós não queremos que você volte aqui só a cada ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente, não. Sempre tiver coisas novas, sempre que precisar, nós também somos defensores Até do uma meio ambiente. divulgação de uma campanha, de uma... Nossa, eu agradeço assim de coração, melhor ainda, sabe? Eu agradeço, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, parabéns pelo interesse que tem a Rede Super por isso, sem dúvida vocês podem ser grandes aliados. É um interesse Muito bíblico. obrigada. E nós, como pastores, nós frisamos porque nós temos que cumprir o E eu mandamento quero dizer o bíblico. seguinte, Parabéns, nós Serginho. louvamos a Muito Deus obrigada. pela sua vida, porque você está lá na ponta fazendo esse trabalho. Que Deus continue te capacitando, abrindo portas e levantando pessoas para engrossar essa fila com você.